Olá, tudo bem? Rafon Santos e eu estou aqui de novo para falar para vocês sobre algo bem interessante que surgiu no formulário do nosso grupo de ferramentas, formado por vários coaches. E nesse grupo nós discutimos, nós falamos e comentamos sobre ferramenta, condução, coisas inerentes à metodologia do processo de coaching, da aplicação das ferramentas e da própria metodologia. E dentro do que apareceu, foi tremendo, a querida Elizabeth Lima colocou a seguinte dúvida. Se possível, comente sobre a aplicabilidade e funcionalidade da lista de metas e objetivos que já vem pronta, né, e a lista de trabalho com o coach. Quero entender a relevância dessas ferramentas para o processo, para que eu possa utilizá-las com eficiência. Obrigado e aproveito para parabenizá-lo pelo grupo. Então, Elizabeth, você colocou ali que eu podia revelar, estou revelando, então eu vou falar um pouco dessas duas ferramentas que elas são um complemento e uma ajuda para direcionar o coach para onde ele quer trabalhar dentro do processo que você vai fazer com ele ou que ele vai vivenciar. Então, é uma experiência que tem que se identificar o motivo que ele está com você, de ele estar com você nesse momento. Então, e normalmente, depois que aconteceu os ministrantes, né, os cursos de ministrante, interessante ver que dali está para despertar algo no coach para vir trabalhar em um processo mais longo. E o processo, a metodologia, ela foi criada para levar as pessoas a terem sucesso nas áreas que elas escolhem na vida delas. E algumas vezes a pessoa nem sabe que precisa trabalhar naquilo. Como assim, Rafão? Exatamente. Algumas pessoas chegam no processo e elas querem fazer porque alguém indicou, ou porque é interessante, ou porque querem ter alguns resultados, mas nem sabem quais resultados querem ter. E você, com essas duas ferramentas, e olha que interessante, no livro de exercícios de formação, até cita de uma forma breve a questão da lista de metas. Como assim breve? Ela não tem um explicativo, nem mesmo no sistema de coach, no SCIS. E muito menos a outra lista de trabalho com coach. Então, são ferramentas que devem ser comentadas na formação ou no EAD. Agora, como não tem isso gravado e você não pode voltar lá para ver, se você não anotou nada naquele momento, eu vou te esclarecer um pouquinho a forma que eu utilizo dentro das 1.400 horas, agora chegando nisso. Eu te falo que no começo eu usava muito mais essas ferramentas. E elas são simples de usar e direcionam muito bem, porque dali você tira muita coisa do coach, você tira muita informação. Porém, é interessante que de repente você aplique junto com ele, né, para poder fazer as perguntas, para que ele coloque as notas e que você entenda tudo que está ali. Né? Então, eu praticava essa ferramenta junto com o coach em sala para ele responder. Elas são muito parecidas. Uma questão uma é mais longa e uma é mais resumida. Deixa eu compartilhar aqui para a gente falar olhando para a ferramenta. Então, vamos lá. Ferramenta na tela. E aí, você vê metas, lista de metas e objetivos, que é a primeira mais resumida, e aonde ela já dá alguns indicativos de aonde a pessoa quer e pode trabalhar dentro da vida dela, né, dentro do objetivo maior dela. E olha só, o processo é da pessoa, é dela. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa, de repente, fora do peso, mas ela não quer trabalhar naquilo agora. Porque ela tem questões relacionais a serem trabalhadas e está tudo certo. Por quê? Porque é o processo do coach. E como muitos dizem, né, mapa não é território. Então não traga para si uma responsabilidade que é dele de perceber o que é para trabalhar ou não. E você como profissional, entendendo isso, e através do processo, e aí você vai criar suas alucinações, vai fazer as suas PPS e vai entrar exatamente ainda mais aonde o coach precisa trabalhar. E dentro dessa lista de metas e objetivos, você pode ver que tem a parte de saúde, finanças e depois separadamente carreira,
A parte de relacionamento, que aí envolve a parte de parentes, conjugal, filhos, né, que é aí social, que acaba tendo, né, uma pontinha ali de alguma coisa que pode ser que ele denote que precisa trabalhar. A parte de transição e a parte especial, onde ele fala de algo que está trabalhando, que precisa ser muito mais observado se nessa área especial, aonde você pode entrar conforme ele colocar. Mas como é que eu sei como trabalhar com ela? Se você olhar na lista de trabalho com o meu coach, já diz, né, com o coach, já diz como fazer isso. Que aí, no caso, ele é mais extenso, são 11 páginas de pequenos dizeres que podem indicar aonde o coach quer e pode trabalhar. E através de nota de 0 a 10, e aí você pode usar o mesmo formato para a lista de metas, colocando notas de 0 a 10 e trazendo, e conforme a tua condução e conforme o perfil do coach, que alguns precisam ser conduzidos. Então, o que faz mais sentido para você? Escolher áreas onde as notas são mais baixas ou áreas que, mesmo você tendo uma nota que não é a mais baixa, e que você escolhe trabalhar no processo. Por quê? Porque o processo é dele. E você tem, né, a obrigação de coach de esclarecer o que é o processo e de esclarecer, né, o que ele pode trabalhar que vai alavancar de alguma forma. Porque nem sempre a nota mais baixa é o que ele está se importando no momento agora. E talvez ele trabalhando naquilo que ele escolheu, ele vai elevar todas as notas que estão mais baixas ali. E você não consegue mensurar e nem consegue prever isso. Por quê? Porque você não está inserido na vida e na rotina do coach. Você está começando a entrar. É um coach de terceiro processo, segundo processo, e aí você pode abordar de uma forma diferente. Mas, nos primeiros processos dos coaches, no começo, eu usava exatamente para me nortear, para saber onde ele queria trabalhar. E isso, interessante que você tira muitas informações para cruzar até com o MAS dele. E de repente você pega, faz essa pontuação, tem essa pontuação com você para comparar e ver o que ele escolheu trabalhar e ver então por quê. Como é muita coisa, o coach acaba não associando, né, o que ele colocou de nota lá e o que ele colocou de nota aqui e o conjunto que ele escolheu trabalhar. Então, esse que é mais completo, aí ele vai mais a fundo, ele fala do emocional, vai na questão do espiritual, familiar, né, tratando ali conjugal, parentes, filhos. Vem na parte de finanças, a questão de melhoria de vida, aonde ele quer melhorar, em qual aspecto ele quer melhorar. E aí vai. Mais um monte de pequenas indicações de metas a serem trabalhadas, da qual, junto com você, na minha opinião, junto com o coach, vai poder fazer de uma forma muito mais refinada. Por quê? Porque através das tuas perguntas, da forma que você traz e olhando também até as microexpressões dele com relação àquilo, você vai poder ter um pouco mais de impressão. Isso eu estou falando no individual. No em grupo, obviamente, já pensou ter isso aqui tudo no formulário e mandar para o coach responder para você e você ter lá a nota dele e já você ter essa impressão? Tremendo, né? E isso no Maestria em Aplicativos, que é uma das mentorias da série de Expert em Atendimento, que eu consigo ali falar um pouco, que é do Google Forms. Já pensou isso tudo no Google Forms? Tá aí? Uma boa ideia. Então, olha só. Voltando aqui para a lista, olha a parte de saúde, parte social, negócios e carreira, né, que aí lida diretamente com o profissional, e acabando sucesso pessoal. Então, é uma coisa bem interessante para que você vasculhe um pouco o que realmente ele veio fazer dentro do processo com você, coach. Ok? Querida, espero poder ter respondido a sua pergunta e que possa, voltando então, espero que tenha ajudado e que faça sentido para você o que a gente falou aqui e que você use essas ferramentas nos teus processos, tá bom?
Um grande abraço. Você que está aqui no YouTube, quer deixar algum comentário, deixa aqui. Vai lá no Instagram também do Rafão, algumas novidades aparecendo lá. Quer saber um pouco mais sobre as mentorias? Pergunta. De repente tem algo que pode ali te ajudar aí no teu ofício como coach. Eu sou Rafão Santos, o seu mentor nessa jornada. Um grande abraço. Valeu!